E quais seriam as vias de penetração de todos esses riscos? Também estudaremos a partir de agora, iniciando com o risco químico, que tem como via de penetração as três principais: cutânea, que pode ser, por exemplo, através da pele, principalmente, a via digestiva e, por fim, a via respiratória. São as três vias de penetração no organismo dos riscos químicos. Agora falaremos da forma dos riscos químicos, como eles se representam, como eles aparecem nos locais de trabalho. Eles podem aparecer na forma sólida, líquida e gasosa. Mas calma nessa hora, pessoal. Eles também podem se apresentar de duas formas ao mesmo tempo. Como assim, Wellington? Por exemplo, a gasolina. Ela pode se apresentar tanto na forma líquida como gasosa. Isso ao mesmo tempo, pessoal. Se vocês pararem um posto de gasolina, está abastecendo seu veículo, começa a sair do tanque uma pequena fumacinha que você só consegue ver se você observar bastante. Então a gasolina pode se apresentar tanto na forma líquida como na forma gasosa, e não só uma das formas como apresentada aqui. Riscos físicos. O risco físico pode ser ruídos, vibrações, o calor, a radiação não ionizante, também ionizante, umidade e pressões anormais. Os riscos químicos se apresentam como poeiras, fumos metálicos, névoas, neblinas, gases e vapores. Também temos as substâncias compostas ou produtos químicos, né? Na nossa casa, se você for observar os produtos de limpeza, a gente tem praticamente 90% são produtos químicos que sempre tem uma indicação de deixar longe das crianças, mas também de adultos desavisados, porque temos alguns produtos químicos, mesmo domésticos, que podem prejudicar a saúde e segurança de quem os utiliza de forma incorreta. Principalmente o cloro, que é um produto químico corrosivo, que se você utilizar de forma incorreta, ou se você comprou em qualquer lugar e a pessoa que fez a mistura não fez a mistura de forma correta, você pode estar se expondo a risco, pois tem casos em que pessoas se queimam com cloro por não utilizar uma luva, por exemplo, na aplicação do mesmo na lavagem de suas roupas. Então é apenas uma forma de apresentação desse risco químico representado pelo cloro. Riscos biológicos. Eles podem ser bactérias, vírus, bacilos, protozoários e fungos. Esses riscos biológicos estão mais presentes em hospitais, mas isso não quer dizer que eles estão restritos a essa área. Pode ser encontrado em toda e qualquer empresa também. Riscos ergonômicos não está entre os três principais considerados pela NR9, mas é super importante também, porque toda empresa esse risco existe. Se apresenta por esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turno ou noturno, jornadas prolongadas de trabalho, monotonia e repetitividade. E também tem outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. Lembrando que o risco ergonômico não se restringe àquilo que afeta apenas o corpo, mas também, como dito aqui no último item, também afeta o psicológico do trabalhador. A maior parte dos afastamentos entre bancários é por questões ergonômicas, seja ela na parte física ou psíquica. Por fim, temos aqui o risco de acidente.
não menos importante, apesar de não ser considerado lá na nossa NR9, ele é o maior causador de acidentes do trabalho. Por isso se chama risco de acidente. Ele se apresenta pelo arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, também a eletricidade, probabilidade de incêndio ou exposição, armazenagem inadequada, animais peçonhentos e também outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes também. Aqui representamos um processo de trabalho para ser analisado e, consequentemente, elaborado um mapa de risco para cada procedimento deste. Esse exemplo de processo de fabricação de dobradiças para porta. Então vamos ler cada processo desse. Primeiro, no início de todo o processo, há a requisição de chapas no almoxarifado, por exemplo. Depois, ao corte das chapas, estampas, fura. Depois tem a cromagem das chapas, embalagens e montagem das dobradiças. Temos aqui 7 processos diferentes como atividades diferentes, representando riscos diferentes, então por isso devem ser analisadas separadamente para a confecção do mapa de riscos. As operações se subdividem em fases ou passos. A análise do processo de trabalho é executada fase por fase. Todas as fases do processo deverão ser analisadas cuidadosamente com o objetivo de detectar os riscos presentes. Conforme a complexidade do trabalho, as fases podem ser desagregadas em subfases. Então, dependendo do tamanho da fase, da complexidade do processo, você pode analisar por subfases também.